gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Naili Almeida e o vídeo de hoje eu vou falar como foi o processo para mim tirar minha CNH, a tão sonhada habilitação, né? Vou falar como as etapas e vou falar também os valores de quanto eu gastei. Eu não tirei agora, eu tirei em 2021. Mas eu resolvi fazer esse vídeo. Resolvi gravar porque na época que eu tava tirando, eu também ficava procurando uns vídeos sobre isso. Então eu digo, por que não? Já que eu comecei o canal, por que não trazer isso? Esse tópico, um vídeo sobre isso, né? Eu dei entrada na minha habilitação no dia 27/8/2021. Eu tinha 18 anos, eu tinha feito 18 anos em maio, dia 12 de maio. E eu só dei entrada dia 27/8 desse mesmo ano, né? 2021. Vou falar logo os valores da autoescola. Olha, você tem duas opções, pelo menos por aqui, né? Nas autoescolas que eu tenho aqui, eu tenho duas opções. Eu posso pagar tudo na autoescola e parcelar aí para 10 vezes, sem juros, tudo que a autoescola e as taxas do Detran. Você paga tudo de uma vez. Ou você paga a autoescola e paga as taxas separado. De acordo com o que vai surgindo, você vai pagando diretamente no Detran. E eu escolhi essa opção de pagar tudo separadamente. Eu paguei a autoescola e de acordo com as taxas, ela não ia vir tudo de vez, tudo de uma vez, eu resolvi pagar de acordo com o que ela vai surgindo. Por exemplo, a taxa da prova teórica, da prova prática. A prova prática é a última etapa. Então, para que eu vou pagar logo agora? De uma vez. Então, eu resolvi ir pagando de acordo com o andamento do processo. A minha autoescola, o valor, categoria A e B, na autoescola em 2021 estava pelo valor de 1.350. Só a autoescola, categoria A e B. Só que como eu paguei à vista, a autoescola, eu paguei 1.100. Eu tive um desconto aí de R$250 por ter pagado à vista. E, como eu tinha falado, eu escolhi a opção de pagar as taxas conforme ela fosse surgindo. E, inclusive, tem 2 exames também inclusos, que na época eu paguei no clínico 110, 120 e o psicotécnico eu paguei R$92, que você paga diretamente na clínica. Esse valor você não passa na autoescola. Você tem que levar em dinheiro em espécie. Eles não aceitam cartão, nem aceitava Pix na época, é dinheiro. Hoje eu acho que já aceita Pix, né? Mas na época não aceitava não. Então, como foi todo o processo? Nesse dia 27/8/2021, eu fui para a autoescola, assinei todos os documentos e de lá eu já agendei para mim ir no Detran, que é a primeira etapa. Você vai no Detran, eles vão coletar sua biometria, que são suas digitais, e quando é nessa etapa que você vai tirar a sua foto que vai sair na habilitação. Então a pessoa vai arrumadinha. Eu fui, passei um batonzinho, fiz a sobrancelha, passei rímelzinho, um blushzinho. Minha foto saiu até bonitinha. Eu vou pegar pra vocês verem. Olha que coisa linda. Eu saí, foi branca, viu, nessa foto. Essa já aqui já é minha provisória, já é minha definitiva, né? Não é mais a provisória aqui, né? Pelo tempo. Estamos em 2024. Eu tirei em 2021. Aí eu fui lá, assinei. Você assina. Eles te dão, é um negocinho digital, que você pega uma caneta digital e você começa a escrever. Só que você não consegue ver o que você tá escrevendo. Então, meio que você tem que desenhar lá seu nome às cegas, porque você não sabe se tá fazendo certo. Só que como as letras fica fininha, ela perguntou depois que você bate a foto. Teve pessoas, né, que eu conversei da minha convivência, disse que a mulher não mostrou a foto, quando ela tira lá. A minha ela mostrou também minha assinatura,
Minha foto saiu boa, eu não quis tirar de novo, mas minha assinatura não saiu muito boa. Mas como ela fica bem pequenininha na habilitação, com a letrinha bem fininha, eu digo, não, deixa assim mesmo. Ninguém vai ficar prestando atenção na assinatura, não. Pronto, depois disso foi aprovado, né? Tava tudo ok. Aí, no dia seguinte, eu fui lá, eu agendei o primeiro exame, que é o psicotécnico. Nesse exame psicotécnico, é uma psicóloga e ela passou 3 exercíciozinhos. Um é dos palitinhos, que você tem que riscar de baixo pra cima, até ela dizer para. E teve umas que cada símbolo valia um número. Um exemplo, o quadrado valia 5, triângulo valia 3. Cada figura geométrica valia um número. E embaixo tinha as figuras geométricas e para você botar o valor. Então, em cima você ia ver cada uma, quanto cada uma valia, depois você somava e botava o valor lá. Aí teve outra também, que os símbolos era tudo parecido, várias imagens iguais, só mudava um detalhezinho. E lá em cima ela botou uma específica, então ela queria que você marcasse todas que forem exatamente igual àquela. Só que todas são muito parecidas, então você tinha que tomar cuidado, mas ao mesmo tempo você tinha que analisar rápido. Porque contava isso também, contava se você errasse e também contava se você demorasse muito para marcar, né? Quantas você marcasse. E você tinha que seguir a ordem assim, ó. Você não terminou essa linha e voltava pro início para descer, não. Você começava aqui, aí você descia, aí assim, ó. Não sei se você entendeu. E a outra, eu não lembro não qual foi. Mas eu sei que foram quatro atividadezinhas assim que ela passou. Eu fui aprovada nessa. E depois a próxima etapa foi do exame médico. Quando eu cheguei lá, eu marquei logo para de manhã, né? Eu cheguei lá, eu acho que eu fui a terceira a ser atendida. Gente, era uma sala grande, eu sentei assim, ficava a mesa do médico logo assim no início da sala. E a sala ia até lá atrás, a parede. E ficava uma plaquinha com os números. Sabe quando você vai para o exame de vista? Quem vai para o exame de vista vai saber que tem várias faixas com as letras. Uma faixa com a letra grande, outras letras menores e tal. Aí ele disse bem assim, perguntou se eu usava óculos. Eu não usava óculos nessa época, eu não usava óculos. Aí ele pediu pra mim ler-se a tabela lá. Ele apontou que letra é essa, que eu tapasse um olho e dissesse naquela linha qual eram as letras que estavam lá. Gente, eu não enxerguei nada. Eu não enxerguei nada. Daqui a pouco ele com outro olho. Eu não enxergava nada. Nada. Nem com os 2 olhos eu consegui enxergar. Então, eu não fui aprovada, eu não recebi a permissão naquele momento, né? Não passei naquele momento, naquele exame, porque ele disse que era para me fazer a correção, que eu fosse atrás do óculos e depois voltasse. Aí eu já fiquei preocupada, né? Nesse eu paguei 120. Aí eu já fiquei preocupada, eu digo, meu Deus, será que eu vou ter que pagar de novo? Aí eu saí da sala dele e fui perguntar à mulher da recepção, né? Ela disse, você tem aí 30 dias para fazer a correção do óculos e voltar aqui. Aí eu perguntei se precisava agendar de novo. Ela disse, não, esse médico tá aqui esses dias. Ela me disse os dias que ele ia estar lá, que ele atende lá e pediu para mim voltar. Quando eu saí de lá, eu já fui nas óticas, né? Já fui, tem uma rua aqui, um bairro da cidade onde eu moro, que só tem clínica, ótica, loja, tem tudo nessa rua. Aí eu fui lá nessa rua, fiz o exame, procurei uma clínica que tinha médico atendendo naquele dia, já fiz o exame, saí de lá, só fiz atravessar a rua, já tinha uma ótica que eu já comprei meu óculos. O óculos ficou pronto no mesmo dia, só que eu não podia ir lá no mesmo dia, então eu só peguei no outro dia. Aí no dia seguinte, após eu pegar o óculos, eu voltei lá no médico de novo, com o óculos dessa vez. Aí ele pediu pra mim, com o óculos, falar que perguntou as letras pra mim dizer quais as letras, depois com outro, aí eu consegui enxergar perfeitamente. Até esse momento eu não sabia que eu precisava usar óculos, eu não tinha detectado isso, que eu precisava usar óculos. Meu óculos é pra longe, de perto eu enxergo, de longe eu não enxergo nada.
Agora que eu comecei a usar óculos, se eu tirar... Ó, em casa eu não uso óculos, mas se eu descer, eu moro em apartamento, se eu descer lá embaixo, sem óculos, eu fico desnorteada, eu não enxergo nada, nem de perto, nem de longe. Porque o óculos deixa a gente refém. Quando você se acostuma a usar o óculos, pronto, você não vai viver mais sem ele. Pronto, passada essa etapa, graças a Deus, aí eu paguei a primeira taxa, que foi a taxa do Detran, né, que eu ia pagar separado, que foi uma taxa de 100, eu fiz as anotações aqui no meu caderninho. Eu paguei a primeira taxa, que foi a permissão. Quando a mulher que tinha que dar entrada, a primeira taxa foi uma de 422,64 centavos. É a primeira taxa que você paga. Eu acho, gente, se eu não me engano, eu paguei essa taxa no dia que eu assinei, que eu fui na autoescola, no dia 27/8, antes de eu coletar a biometria. Porque assim que você dá entrada, você tem que pagar essa primeira taxa do Detran. Foi antes dos exames. Eu era pra me ter falado, mas eu me perdi. Mas eu paguei essa taxa separadamente. No site do Detran, acessei lá com minha senha, porque quando você dá entrada, quando a mulher da autoescola dá entrada, ela te dá um papelzinho com a senha e em casa você consegue consultar. Aí lá eu consultei, emiti o boletozinho, mas se eu não conseguisse fazer em casa, você ligava para a autoescola que eles emitiam para você também o boleto. Mas como eu conseguia fazer em casa, então eu não ligava lá, fazia em casa mesmo. Paguei, pronto, aí foi todo o processo, né? Pronto. Os exames aprovados, tudinho bonitinho. Vai porque, depois dos exames, vai para as aulas teóricas. Para você fazer as aulas teóricas, você tem que pagar uma taxa de monitoramento. Por quê? Porque minhas aulas teóricas, elas não foram presenciais, não. Elas foram online. Foram 21 dias e foi de manhã. Foi das 7 da manhã até as 11 horas, ou era 11h30. E eu acho que foi 20 dias, ou foi 21 dias. Essa taxa de monitoramento foi R$100. R$100. Só que eu só não me recordo se eu paguei ela diretamente do Detran ou se eu paguei para a autoescola. Eu acho que eu paguei para a autoescola e a autoescola repassa para o Detran essa taxa. Aí fiz bonitinho. Aí ele fica, você tem que deixar a sua câmera ativada, a permissão. E durante você vai assistir na aula, você tem que, não tem como você nem deixar, um exemplo, meu telefone tá aqui, eu deixo aí, fico só escutando, eu deixo lá rolando e vou fazendo as coisas, ou fazendo outra coisa. Não tem como, porque durante a aula ele fica batendo foto sua, fica capturando sua imagem, não tem nem pra onde correr. Você tem que assistir, ficar na tela, olhando pra tela do celular. Aí, na minha primeira aula, eu não tinha me ligado nisso, né? Meio que eu assisti deitada, assim, aí tinha hora que eu deixava o celular, ficava assim, olhando pro celular. Aí tinha hora que eu abaixava o celular, ficava só escutando. Aí depois foi que eu percebi que ficava batendo foto. Na minha segunda aula, eu percebi que ficava batendo foto. Aí eu fiquei preocupada, eu digo, meu Deus, se tiver batido alguma foto minha, no momento que eu tava com o celular baixado. Porque, como eu disse, na primeira aula eu assisti deitada, né? No celular. Aí, depois, na segunda aula que eu tinha percebido, aí eu comecei a assistir pelo computador, sentadinha, bonitinha lá. Pronto. Depois disso, eu agendei a minha prova teórica. Eu paguei também uma taxa para a prova teórica para poder fazer o agendamento de R$33,36. Pronto. Aí eu consegui agendar. Passei. Fui lá no Detran no dia, fiz. São 30 questões, você tem que acertar até 21. 21 questões você tem que acertar. Você só pode errar 9 no caso, né? Aí, gente, tem duas opções. Você pode fazer ela no computador ou pelo computador eletrônica, né, que chama, ou no papelzinho mesmo. Só que eu escolhi fazer no papel, por quê? Porque a diferença era de 1 mês, gente, de espera. Um exemplo, no papel eu já podia fazer no mês seguinte, na eletrônica eu tinha que esperar 2 meses para poder fazer. Eu digo, não, eu prefiro fazer no papel mesmo, que tá mais próximo, que tem vaga mais próximo. Inclusive, eu acertei 26 pontos, eu errei 4 questões, fui aprovada. Eu tenho até a prova, gente, até hoje aqui, ó. Eu vou mostrar com detalhes aí pra você.
todas as questões que caiu aqui. Apesar que muda de estado para estado, né? Essa é a minha prova, aí vocês dão pausa aí para assistirem. Essa primeira questão que foi das placas. Pronto, passado essa prova, graças a Deus, eu pude começar a fazer as aulas práticas. Eu fiz primeiras aulas de moto. Você paga 3 taxas. É a taxa de monitoramento prático. Olha, é para você ver como o Detran come dinheiro da gente de todo jeito, viu? Que foi R$100. Foi R$100 essa taxa de monitoramento. Aí você também tem que pagar a LAV, cadê? LADV, que é a permissão para você dirigir, que foi R$33,66. É um documento que quando você estiver pilotando a moto da autoescola ou o carro, se você for parado pela polícia, mesmo com o instrutor do lado, e não tiver com esse documento, você fica suspenso de dirigir. Mesmo com o carro da autoescola, você não pode sair sem essa permissão. Até nisso, porque se você, eu acho assim, se você já paga a autoescola, você tá no carro da autoescola, você ainda tem que pagar esse documento. Meu filho, é pra roubar. É pra roubar, viu? Porque, pelo amor de Deus, nunca vi tanta taxa. E cara, viu? Cara, quando juntar tudo é caro, não é barato não. Pronto, eu paguei a LAV, que foi R$33,63. Eu paguei a taxa de monitoramento, que foi R$100. E pronto, no início foi essas 2 taxas que eu paguei. Aí eu comecei como? Eu agendei, né? Consegui agendar logo minhas aulas de moto. Aí foram 20 aulas. Alguns dias eu fazia 2 aulas por dia. Pronto, foi perfeito. Não caí de moto, graças a Deus. Não levei nenhuma queda, nenhum tombo. E consegui, aí concluindo, eu paguei mais uma taxa a taxa da prova teórica de moto, que foi R$68,44. Fui lá no dia, gente, meu Deus do céu, tinha muita gente, eu tava nervosa. E a moto não era a mesma moto que eu tinha feito a autoescola, era uma moto diferente. Toda hora eu deixava o fogo da moto apagado de nervosismo. E um monte de gente olhando. Aí fica assim, fica a filinha, né? Como é? Você vai passar pela rampa, depois você passa por 6 cones assim. Depois você passa pelo labirinto, depois tem o 8 e acaba. São essas 4 etapas. Ai, eu tava muito, mas eu respirei, baixei a viseira e fui. Passei de primeira, graças a Deus, não derrubei nenhum cone, nada, passei, fui aprovada, glória. Mas eu tava muito nervosa. Pronto. Depois fui aprovada, comecei as aulas de carro. Tal. 20 aulas, algumas eram 2 juntas. Também foi tranquilo. Aí eu marquei a prova, que também paguei uma taxa para marcar a prova de carro, que foi R$68,86. Tá vendo? É tudo uma etapa. Não tem necessidade, a não ser que você não tenha o dinheiro e você saiba que não tem o dinheiro e queira passar tudo no cartão. Mas, como é uma etapa, eu preferi ir pagando de acordo com que fosse surgindo as taxas, porque elas não vêm tudo de uma vez. Você viu que são várias etapas que passam. Isso aí foram ao longo de 8 meses, todo o processo. Fui no dia eu tava muito tranquila, não tinha tanta gente como tinha na prova de carro. Era você chegava lá, você entrava no carro, fazia a sua prova e tchau, acabou e ia embora. Não era igual a prova de carro que ficava todo mundo lá.
tava tranquila, foi 3 instrutor. E aqui como é? Você faz baliza e garagem, você tem que fazer os dois. Depois você sobe em uma rampa, tem que fazer meia embreagem. Foi aprovado nessas 3 etapas, você vai pra rua. São 3 examinadores, um que acompanha a baliza e a garagem. O segundo, ele acompanha a meia embreagem e até a metade do percurso. E o terceiro, que ele acompanha da metade do percurso até o final. Eu tava tranquila, não tava nervosa, eu tava bem pior do que na prova de moto. Eu tava, ó, zen. O mais educado dos três examinadores, o que eu mais gostei foi o primeiro, porque já era um senhor tranquilo. Se disse, olha, você fique calma, fique tranquila. Não tem nada aqui que você já não tenha feito, que você já não tenha praticado. Pode começar. Pronto. Botei de primeiro o carro na meia embreagem, o carro na baliza, de primeira, alinhei, bonito, saí, fiz a garagem, o carro entrou. Mal tinha entrado o carro na garagem, ele disse, pronto, pode ir. Pronto, eu parei o carro assim mais na frente, entrou o segundo, minha embreagem perfeito, vamos embora. Metade do percurso eu dei uma parada para trocar do examinador, depois nós concluímos, perfeito. Ele não falou na hora se eu passei ou não, eu tive que chegar em casa para acessar o site. E minha ansiedade, toda hora no site, olhando, toda hora. Não, mas demorou, isso foi de manhã, não, foi 2h30 da tarde minha prova. Quando foi, eu acho que só botaram no sistema, era 5 horas. Aí eu fiquei das 3 horas, que foi, eu acho que umas 3h30, que foi quando eu cheguei em casa, até as 5 horas, a cada 2 minutos lá olhando, para ver se atualizou o site. Quando eu vi lá aprovada. Glória, não perdi nenhum ponto, nem de moto, nem de carro, passei de primeira, graças a Deus. E foi isso, o processo todo. Eu gastei. Eu disse que eu paguei à vista da autoescola, foi 1.100 só da autoescola. Dos exames total foi 212. E todas as taxas do Detran foram 856,83 centavos. Juntando tudo, a autoescola, os exames e a taxa do Detran, deu um total de 2.171,83 centavos. A categoria A e B, em comparação com os preços que estão atualmente, eu acho que eu paguei um valor bacana, né? Foi um valor muito bom. Olha, não chegou nem a 3.000. 2.171,83 centavos foi um valor ok. Eu espero, gente, que eu tenha falado tudo, que não tenha restado nenhuma dúvida. Se eu não esclareci tudo, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo dirigindo, deixa aqui nos comentários também, que eu posso fazer um vídeo dirigindo, que hoje eu já tenho um carro. Ah, gente, e outro detalhe que eu não comentei. Depois de um ano, 3 dias depois, eu peguei minha habilitação. 5 dias depois da prova. Aí, um ano depois, eu ainda tive que pagar 250 para pegar minha habilitação definitiva. Além de você ter pagado caríssimo de taxa do Detran, você, depois de um ano, você ainda tem que pagar para pegar sua habilitação definitiva. 250 que eu paguei em 2023, se eu não me engano. Aí eu iniciei dia 28/7 e eu concluí meu processo dia 31 de março de 2022. Em março de 2023, eu peguei minha habilitação definitiva. Então, foi um processo aí de 8 meses para me tirar, porque tinha acabado de sair da pandemia. Porque a pandemia foi 2020. Aí meio que ainda tava, né? Ainda tava 2021, ainda pegou um pouquinho. Aí, né? Porque se não fosse isso, eu tinha certeza que, eu acho que em 5 meses ou até menos eu já tinha concluído tudo. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo. E até o próximo vídeo.